O Sindiúti convocou os trabalhadores e trabalhadoras em educação para uma paralisação total de atividades no último dia 27 de dezembro, com manifestação em frente ao Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O motivo dessa manifestação foi o pagamento do 13º salário para os profissionais da educação, anunciado pelo governo do estado por meio do secretário Odair Cunha em 4 parcelas, janeiro, fevereiro, março e abril, sempre no dia 19 de cada mês. No último dia 21 de dezembro, assim que o Sindiúti recebeu a notícia do governo do estado, a coordenadora-geral do sindicato, Beatriz Cerqueira, disse que a categoria recebia com indignação o parcelamento do benefício e afirmou que a entidade já entrou na justiça para cobrar esse direito. O Sindiúti não concorda com essa escala que foi anunciada. Nossa entidade já impetrou mandato de segurança coletivo com pedido de liminar para que o Estado faça o pagamento do 13º ainda em dezembro, conforme prevê a legislação. Beatriz Cerqueira dá mais explicações sobre os recursos que o governo do estado está deixando de aplicar na educação. Segundo ela, há quase R$1 bilhão para serem investidos. Sobre a manutenção e desenvolvimento do ensino, que é aquele que vincula 25% dos impostos, Minas Gerais recebeu já descontado os valores do Fundeb, que o Estado perde recursos com a dinâmica do Fundeb, já descontado isso, tem quase R$1 bilhão que o governo ainda não investiu e não chegando, portanto, aos 25%. Uma das estratégias dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais para cobrar mais uma vez do governador Fernando Pimentel o pagamento do 13º salário foi a ocupação das galerias do plenário da Assembleia Legislativa. Educadores e educadoras fizeram acompanhamento da pauta do plenário e pediram a obstrução da pauta. Beatriz Cerqueira, durante entrevista à imprensa, voltou a cobrar do governo o pagamento do 13º e criticou a postura de escolhas de umas categorias em detrimento das outras. Estamos falando de pessoas, mais de 15 mil pessoas, que recebem líquido menos de um salário mínimo. Nós estamos falando de professores que têm vencimento básico de R$ 1.982. Nós estamos falando de uma casta que recebe 40, 50 mil reais de remuneração. A gente está falando da pior remuneração do Estado, porque mesmo com toda a nossa luta, com todo o nosso esforço, tal era a nossa situação de precarização, que nós ainda continuamos sendo a base da pirâmide da remuneração do Estado. Então a nossa luta é para que o governo de Minas Gerais não faça uma opção política que exclua uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que têm salários muito baixos e que, portanto, a decisão do não pagamento do 13º ou de um parcelamento a perder de vista tem impacto direto na vida dessas pessoas. O Sindiúti também está cobrando mais respeito ao funcionalismo. Ou seja, o governo precisa ter um tratamento de respeito com os servidores públicos. Nós movimentamos a economia de centenas de municípios, é um direito de todo trabalhador e o governo precisa se organizar para honrar o compromisso com o conjunto do funcionalismo. O anúncio do governo excluiu 90% do funcionalismo público estadual. O tratamento dispensado à educação tem sido amplamente criticado. De acordo com o Sindiúti, negociação até agora, nada. É inaceitável um tratamento diferenciado, como é inaceitável o silêncio do governo. Depois do anúncio do pagamento para a segurança pública, o silêncio total, como se nós não existíssemos e como se nós fôssemos aceitar essa situação. O governo, ao longo deste ano, não estabeleceu mesa de negociação com o conjunto do funcionalismo para as questões gerais, tudo que é relacionado a todo o funcionalismo. Não aconteceu uma única reunião. Nós sabemos as escalas de pagamento por e-mail ou por anúncio de imprensa e nos últimos 4 meses os anúncios feitos sequer foram cumpridos. Então é fundamental que um governo que fala que quer ouvir para governar respeite os seus servidores. E o pagamento do 13º daquilo que é direito é o mínimo que se espera de um governo. Cadê o nosso dinheiro? Paga o 13º! Cadê o nosso dinheiro? Paga o 13º!
Dados do Departamento Intersindical de Economia e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, mostram que o Estado de Minas Gerais não investiu tudo o que recebeu da manutenção e desenvolvimento do ensino, como também da cota salário-educação, a QESE. Nós identificamos, analisando dados do próprio governo do Estado, disponíveis também no portal da transparência, de que Minas Gerais não cumpre o mínimo de 25% de aplicação dos impostos em educação, como também não investiu tudo o que recebeu da cota salário-educação, que é uma outra verba que deve ser investida exclusivamente em educação. Nós estamos trazendo essas informações à sociedade mineira para que ela compreenda que não é possível o governo dizer que não tem o dinheiro para pagar o 13º da educação, porque o dinheiro chegou. Se o governo não pagar o 13º da educação, significa que ele vai estar pegando esse dinheiro e vai estar pagando outras coisas, outras pessoas, outras despesas. Só da cota salário-educação, o governo deixou de aplicar, o atual governo, mais de R$1 bilhão, o que seria mais do que suficiente para cobrir toda a folha da educação, a folha com os seus encargos. Foi lembrado ainda que a divisão do pagamento do 13º salário em 4 parcelas, a partir de janeiro, trata as pessoas com remunerações diferentes de forma igual, agravando essa desigualdade. Quando nós identificamos um comportamento do governo que não trataria de forma igual todo o funcionalismo, nós buscamos o Tribunal de Justiça, apresentamos ao Judiciário todas as informações sobre o orçamento, o que foi arrecadado, o que foi investido, o que faltou ser investido, o que está lá em tese sem investimento, todos esses dados o Tribunal de Justiça tem, recorremos ao Judiciário, para que nós tenhamos uma garantia prevista em lei. Além da Constituição, tem uma lei estadual que determina o pagamento do 13º no mês de dezembro. Outro dado importante e que parece estar sendo desconsiderado por esse governo é o expressivo número de trabalhadores e trabalhadoras da educação. A educação corresponde a 70% do funcionalismo, se você considera dentro da administração direta da segurança pública. Nós somos cerca de 270 mil trabalhadores na ativa, em média, e cerca de 130, 140 mil aposentados atualmente. Então, somos a maior parte do funcionalismo e recebemos, em média, a pior remuneração do Estado. O Sindiúti também apresentou esses questionamentos durante a reunião com os representantes do governo do Estado, com posicionamento firme, uma vez que o 13º, além de ser um direito, ajudaria muitas famílias que contam com esses recursos. Nós já enfrentamos muitos governos que assumem compromissos e descumprem, ou que fazem um processo de precarização da educação. O governo, com a prática que teve em relação ao 13º, ele está devendo uma explicação à educação. Nós discordamos da prática de ir atendendo categoria por categoria do funcionalismo. Isso é um mecanismo de divisão. Nós vivemos isso no passado, com políticas remuneratórias que beneficiavam mais um setor em detrimento do outro. Nós fomos vítimas do subsídio como forma de remuneração. Foi a única categoria que perdeu quinquênio, trintenário, adicional de desempenho, que perdeu uma série de... Até o Vale Transporte nós perdemos quando o subsídio foi imposto para a gente em 2011. Nenhuma outra categoria viveu isso. Então, nossa luta é contra essa precarização, e o governo, ao fazer esses anúncios como ele tem feito, pedagogicamente ele diz que a educação não tem a prioridade numa política importante que é o 13º salário.